Legislação extravagante, Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, parte 3. Olá pessoal, professor Diego Pureza, e aqui retomando a Lei Maria da Penha, nesse bloco nós vamos verticalizar na atuação policial. Então aqui, já adianto para vocês que são pontos que os concursos adoram abordar, porque vocês vão perceber que o legislador ele tipificou alguns pontos de modo que tem muita expressão com cara de concurso. As bancas só ficam trocando de palavrinha e tal. Vocês vão ver, tem toda cara de concurso público. Vamos começar com a análise do artigo 11, que vai falar do atendimento do policial. Muito importante, o atendimento de urgência já na iminência ou durante a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Olha o que diz o artigo 11, ó. E são providências de competência do delegado. Na prática, principalmente se você já é policial que está me assistindo, na prática vocês vão perceber que tem muitos casos que o delegado pede uma gentileza para a polícia militar e a polícia militar é quem acaba concretizando. Não tem problema, se houver concordância, sem problema. Mas a competência, a obrigação é do delegado. Tá aqui, ó, artigo 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras, ou seja, pode ser que tenha uma outra providência que se mostre necessária, o delegado terá essa liberdade. Mas as principais estão aqui. Primeiro, garantir a proteção policial. Olha que importante, quando necessário. Essa expressão, vou até apagar esse primeiro grifo, mas essa expressão que eu sublinhei, cai em concurso. Cai como alternativa errada. A banca, ela troca. As bancas de concurso colocam garantia de proteção policial sempre, ou em qualquer hipótese. Não, só quando necessário, ou seja, quando houver risco efetivo sobre a mulher. Comunicando de imediato ao Ministério Público para ele tomar alguma providência e ao juiz também para tomar alguma providência. Mas, claro, se toda vez que o delegado soubesse de uma notícia de violência fosse garantir proteção policial, não ia ter polícia na rua. Então só quando necessário. Porque tem casos que a violência é uma ameaça à distância, casos que a violência é puramente patrimonial e tudo mais. Então tem que ser quando necessário, quando houver um risco concreto sobre a mulher. 2. Encaminhamento à ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Esse é importante, já caiu em concurso a expressão ou, tá errado, tem que ser os dois. Porque no hospital ou posto de saúde, a mulher será tratada das lesões eventualmente sofridas. Então é o momento de amparar, de cuidar da mulher. E o Instituto Médico Legal é o órgão para ser realizado o exame de corpo de delito, ou seja, a prova da materialidade. Então, primeiro o tratamento da mulher e depois a prova. Os dois são necessários. É a atribuição do delegado. O delegado que vai ter que providenciar, por exemplo, o deslocamento da mulher. Se a mulher não tiver meios próprios para ir até o hospital, até o IML, o delegado vai ter que se virar para... Ah, Diego, mas não tem viatura. Chama Uber, chama táxi, se vira. Isso é do delegado. Olha o terceiro, que já demonstra o que eu estou falando. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro. Olha o detalhe, quando houver risco de vida. Já caiu em concurso de novo, em qualquer situação. Errado. Aqui é exclusivo quando há risco de vida. E o artigo 11 não para por aí, ó. Ainda tem o inciso 4º. Se necessário, mais uma expressão para cair em concurso. Então não é qualquer hipótese. Acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio do lar. Isso aqui é bem interessante na prática pelo seguinte, é muito comum, como eu adiantei no bloco anterior, nós vamos chegar nas medidas protetivas de urgência, tá? As medidas protetivas de urgência são bem detalhadas e eu vou analisar com vocês as medidas protetivas que recaem sobre o agressor, sobre a ofendida e patrimonial. Então vamos ter uma parte só para tratar de medida protetiva de urgência. Só que qual que é o detalhe? Em algumas situações, a mulher não quer o afastamento do lar do agressor, ela quer sair. Só que imagina o seguinte, ela foge de casa porque seu marido ia matar a mulher e ela fala, delegado, pelo amor de Deus, eu saí de casa, tô aqui com os meus filhos, só que a gente não tem para onde ir. O delegado fala, olha, a gente pode levar para um abrigo, para um local seguro, do município, do estado, até a hora que você encontrar um local para ir, um familiar. Aí ela fala, beleza, tranquilo, eu aceito, mas eu preciso das minhas coisas. E ficou lá em casa, ele não vai deixar eu retirar. Nesse caso, o delegado ele vai ter a atribuição de auxiliar essa mulher, de ir com uma força policial até a casa dela e assegurar que ela retire os pertences dela em segurança. Então, geralmente, eles pedem para o marido sair do lar, ela vai pegar tudo e depois volta. Isso é importante, eu já acompanhei alguns casos como esse, na prática é uma piada, porque o agressor vira um anjo. Como é que funciona? A mulher chega com as viaturas,
o marido vê aquele monte de giroflex ali piscando, viatura, tal, sirene, já fica com medo. Ele desce e recebe como se fosse um cavalheiro, né? Falou, minha mulher, por que você fez isso? Foi movimentar esses policiais honrosos, trabalhadores, por uma bobeira. Pra que todo esse escândalo? Era só ter falado e tal, aquela coisa toda. Aí a polícia só fica olhando e tal e espera ela retirar os pertences. Então daqui, se necessário, apenas para ajudá-la. O inciso 5º, ele foi acrescentado, ele foi ampliado em 2019 pela Lei 13.894. O que está sublinhado é o que foi ampliado. Então também é dever do delegado informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis. Normal. O delegado ele precisa explicar. O delegado que atende mal a mulher vítima de violência doméstica familiar tá incorrendo em infração, porque é dever dele explicar aí quais são os direitos dela. Inclusive os de assistência judiciária para eventual ajuizamento perante o juízo competente de ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. Então perceba que agora até a Lei Maria da Penha incentiva ao rompimento do vínculo afetivo do casal, porque pode ser prejudicial. Se for um relacionamento prejudicial negativo, nesse caso o ordenamento jurídico vai incentivar como medida de proteção sobre a mulher. Olha que interessante. Isso é novidade, isso é novidade. Tranquilos? Fácil? O artigo 12 continua. Olha o que diz o artigo 12 agora. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá de novo a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, e olha como usa o CPP de forma subsidiária, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Antes de eu trabalhar, deixa eu adiantar para vocês, é um ou outro que vai nos interessar. Por quê? Por mais que a Lei Maria da Penha fale do CPP em caráter subsidiário, vocês vão perceber que a maioria das diligências, dos atos que o delegado vai praticar no momento que ele faz o registro da ocorrência, então veja, ele faz o boletim de ocorrência, depois ele vai praticar esses atos que nós vamos ver agora, na delegacia, no momento que ele atende a mulher. Vocês vão perceber que a maioria dos procedimentos são cópias do Código de Processo Penal. É um ou outro que vai nos interessar. Vejam, fez o boletim de ocorrência, ele vai ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo se apresentada. Normal, em qualquer crime isso acontece. Não é só a Lei Maria da Penha. 2. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. De novo, isso aqui já existia no CPP. 3. Essa é importante. Já coloque o asterístico aqui, essa interessa. Remeter no prazo de 48 horas. Expediente apartado, ou seja, cópias, ao juiz, com pedido da ofendida, é dela, para a concessão de medidas protetivas de urgência. Então veja, se são medidas protetivas de urgência, é para ontem. É por isso que o delegado tem 48 horas para mandar o pedido para o juiz. Mas perceberam que aqui fala pedido da ofendida? Olha essa casca de banana que eu vou fazer agora para vocês. Imagina o seguinte, tá lá o delegado trabalhando bonitinho, cabelinho engomado e tal. Daqui a pouco chega uma mulher se rastejando, com o osso do braço quebrado, sem metade dos dentes na boca, o olho inchado, sangrando, toda arrebentada, em cheiro de porrada. O delegado vai lá com os policiais, vão socorrer e tal, meu Deus do céu, o que aconteceu? Violência doméstica familiar, meu marido me agrediu e tal, vão lá, todo o procedimento, vão para o hospital, vão para o ML, toda a ocorrência e tal. Aí o delegado fala dos direitos dela, e o delegado pergunta, olha, a senhora quer pedir medida protetiva, o afastamento do lar do seu marido? E ela responde, não. O delegado olha, como não, senhora? Ele arrebentou a senhora na porrada, esse cara pode te matar? Não quero. Por que não quer, senhora? Ela responde, fala, sabe o que é? Eu sou completamente apaixonada por esse homem. Eu acredito na recuperação dele, eu acredito no amor. Nesse caso, o delegado, percebendo que a mulher está em clara perturbação psicológica, ele pode pedir medida protetiva de ofício por ela, mesmo contra a vontade dela? Cuidado, galera. Resposta, não. Pode parecer estranho, mas a resposta é não, porque esse pedido é um direito disponível. Se a mulher quiser abrir mão, o problema é
dela. Se o delegado ou qualquer policial conseguir prender em flagrante o agressor, beleza. Agora, me pedir medida protetiva para ela já é uma outra história. Mais à frente, nós vamos trabalhar isso na fase processual. O promotor pode pedir. Na fase do processo, como promotor, o Ministério Público é o titular da ação penal, ou a ofendida pede ou ele pede. Agora, na fase policial, o delegado não pode. Só a ofendida. Ele vai se limitar a encaminhar o pedido dela, tá bom? E o artigo 12 não para por aí, prossegue. Ó. Inciso 4º. Determinar que se proceda o exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários, ou seja, aqui começa a trabalhar com a prova concreta do crime. 5. Ouvir o agressor e as testemunhas. 6. Ordenar a identificação do agressor, tudo normal, que já acontece. Ó. E fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandato de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. E agora acrescentado aí, ó, pela Lei 13.880, o inciso 6º. Verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo. Eu não vou aprofundar nisso agora, porque essa atuação do delegado vai corresponder a uma medida protetiva de suspensão ou proibição do porte ou posse de arma. A gente vai trabalhar sobre isso. Na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão. Pode ser o SINARME, pode ser o SIGMA, da emissão do porte nos termos do Estatuto do Desarmamento. Por quê? Porque existe a medida protetiva de suspensão ou restrição do porte da posse. A gente vai estudar no momento oportuno lá nas medidas protetivas de urgência. Só que em muitos casos, a polícia nem ficava sabendo. A mulher se esquecia de falar que o marido tinha arma e depois ela aparecia morta, com 5 tiros e tudo mais. Então hoje é a obrigação do delegado questionar. Ele não tem que esperar a iniciativa da vítima ou do próprio agressor, o que nunca vai acontecer. Ele precisa questionar, levantar no banco de dados para saber se aquele sujeito tem arma legal. Se é ilegal, o delegado não vai saber, ele também não vai admitir. Aqui no caso das armas legalizadas. Por exemplo, imagina que um agressor seja um atirador desportivo, ou o agressor seja um policial, pode acontecer, vai cair aqui. Inciso 7º. Remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Aqui no prazo legal, quando o inquérito for concluído, né? Temos aqueles prazos de conclusão do Código de Processo Penal, se o indiciado está preso ou está solto, aí segue as regras do Código de Processo Penal. Não para por aí, porque o artigo 12 ele continua e aqui vai ter pontos muito importantes. Olha o que diz o parágrafo 1º. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter, aqui sem problemas, ó, no pedido dela de representação e de medida protetiva, vai ter a qualificação dela e do agressor, vai ter a explicação. Vai ter o nome e a idade dos dependentes, porque vocês vão perceber que mais à frente vai ter medida protetiva para proteger as crianças, os menores, os filhos do casal. 3. A descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. Ou seja, é o boletim de ocorrência simples, não tem nada demais nesse parágrafo primeiro. Aí vem o segundo. A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no parágrafo 1º o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Ou seja, esse documento que está se referindo no parágrafo 2º é o documento que vai encaminhar para o juiz com pedido de medida protetiva no prazo de 48 horas. Para o juiz só vai cópia, porque os originais permanecerão na delegacia até a conclusão do inquérito. Então todos esses documentos aqui, ó, todos são cópias que vão ao juiz. E muito importante, parágrafo 3º, serão admitidos como meios de prova laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Galera, isso é uma clara relativização das provas. No caso do exame de corpo de delito, vou explicar. Em dispositivos anteriores, vocês viram, e aliás, esse dispositivo só existe na Lei Maria da Penha e na Lei 9.099, hein, galera? Só nas duas, só na Maria da Penha e 9.099. O que acontece é o seguinte, quando possível, quando a ofendida está na delegacia, é óbvio, nós já vimos, o delegado vai providenciar que a mulher vá ao posto de saúde para o tratamento dela e depois ao Instituto Médico Legal para produzir o exame de corpo de delito. Ponto. Só que nem sempre isso é possível. Esse parágrafo 3º ocorre nas hipóteses em que não é possível a ofendida ir para o IML. Vou dar exemplo. É muito comum vítima de violência doméstica e familiar só criar coragem para levar o caso à polícia depois de meses.
Tu imagina uma mulher que é espancada, 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 e depois do último espancamento ela só vai para a delegacia depois de 5, 6 meses. Já não tem mais vestígios, não tem mais nada. Não vai adiantar ela proceder com o exame de corpo de delito. Só que quando ela chega na delegacia, ela fala o seguinte, falou, olha, realmente, já me recuperei, só agora eu criei coragem, só agora eu consegui escapar de casa. Mas no dia que eu fui espancado, eu tava tão mal que ele precisou chamar um resgate pra mim. Ele mandou eu mentir, falar que eu caí da escada e tal, caí no banho. Só que eu tenho um prontuário médico de que eu fui atendida e lá demonstra que eu fui espancada. O próprio médico falou, isso aqui você não caiu da escada, você tomou um murro na cara. Então, nesse caso, o prontuário médico já vai servir como prova, mesmo não sendo prova técnica do ponto de vista penal, mas vai servir. Olha que interessante. Então, é uma relativização das provas para amparar essa mulher que está numa situação de fragilidade, beleza? Agora, para terminar o bloco, eu vou trabalhar com uma grande novidade que vai despencar em concurso público. Houve uma alteração legislativa em 2019 de modo a socorrer a mulher em lugares mais afastados. Vou contextualizar, vocês vão entender. De novo, a finalidade do legislador foi boa, mas ele comete uma grande desigualdade entre as carreiras. Vocês vão entender. Não faz sentido a desigualdade. Vocês vão entender, para concurso tem toda a cara de provas aqui, tá bom? Qual que é o detalhe? Eu falei para vocês que o delegado ele se limita a encaminhar o pedido da ofendida de medida protetiva ao juiz, em 48 horas. No próximo bloco vocês vão ver que o juiz tem mais 48 horas para decidir se concede ou não a medida protetiva. Beleza. Só que tem alguns casos que são urgentes. Nós vamos dar no momento oportuno uma lista de medidas protetivas. Só que tem uma que costuma ser muito urgente. Qual delas? É o afastamento do lar do agressor. O agressor tem que ser arrancado do lar. Essa é a mais urgente, na maioria dos casos. Então, a partir de 2019, houve uma exceção. A partir de 2019, vocês vão perceber que a hipótese, que não é só o juiz que decreta, pode ser decretada de imediato pelo delegado ou por qualquer policial. Só que não é em qualquer situação. E é nessas exceções que criou-se uma desigualdade entre as classes. Olha o que diz o parágrafo 12C, acrescentado pela Lei 13.827 de 2019. Vamos com muita calma aqui, ó. Verificada a existência de, não é qualquer hipótese, é só nessa, ó, risco atual ou iminente à vida ou integridade física da mulher, então ela está sendo espancada ou sendo ameaçada de morte, em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, os filhos estão sendo ameaçados, o agressor será imediatamente afastado do lar. Então percebam, é só para essa medida protetiva, não é para as demais que nós ainda vamos estudar, só para afastamento do lar. Pelo juiz, aqui já existia, é a regra, o que vai interessar são os próximos incisos. 2. Pelo delegado de polícia, o delegado não poderia antes decretar a medida protetiva, agora pode, só esse caso. Só que não é em qualquer situação, quando o município não for sede de comarca. Como assim, digo? Eu vou dar o exemplo de onde eu moro. Comarca não se confunde com município, tá? Temos comarcas que estão no município e que abrangem outros municípios, a comarca geralmente é mais ampla. Qual é a desigualdade que eu falei para vocês? Vejam, se o ordenamento jurídico, se o legislador confia nesse delegado que está num município afastado, que não é sede de comarca, por que ele não confia no delegado que está em sede de comarca? Por que o delegado próximo ao fórum não poderia fazer isso também? A ideia não é proteger a mulher com maior urgência? Não faz sentido. Criar uma desigualdade. Perceba que é só o delegado quando o município não for sede de comarca. Se for sede de comarca, o delegado não pode determinar o afastamento do agressor do lar. Ele precisa mandar o pedido para o juiz. Agora, Diego, e se lá em Jambeiro, no seu caso, no município que não é sede de comarca, o delegado não estiver disponível, o delegado tiver uma ocorrência? Aí vem o inciso 3º. Pelo policial, qualquer policial? Qualquer policial. Quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Olha que, aliás, denúncia foi empregada de forma atécnica, hein? Não é denúncia, né? É a ocorrência, é a notícia crimes aqui. Então é raro, o legislador cometeu um erro grosseiro aqui, mas enfim. Então pense o seguinte, via de regra é o juiz que decreta o afastamento do lar. Só que se for um caso afastado, se for um município que não é sede de comarca, o delegado pode, diante da urgência, diante de um iminente risco atual à vida e integridade física da mulher. Ah, mas o delegado não está disponível no momento, é urgente. Qualquer policial. Só que, claro, depois vão ter que justificar. Ó. Olha que continua o artigo 12C, no parágrafo 1º.
Nas hipóteses dos incisos 2, delegado, ou 3, qualquer policial, do caput desse artigo, o juiz será comunicado no prazo de 24 horas e decidirá em igual prazo, ou seja, mais 24 horas, 24 mais 24 horas, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, o juiz vai apreciar aquele ato, vai verificar se o delegado ou o policial agiram corretamente. Se agiram corretamente, ele assina embaixo e a responsabilidade já passa a ser do juiz. Se não agiram corretamente, ele simplesmente revoga. E parágrafo 2º, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida a liberdade provisória ao preso. Ou seja, imagine que o delegado ele afastou o titular e já pediu para o juiz da prisão preventiva. E o juiz concedeu a prisão preventiva. Então, nesse caso, não vai ser concedida liberdade provisória. Está mais do que provada a necessidade de prisão preventiva. Entenderam? Então, cuidado, porque esse artigo 12C vai despencar em concurso público. Lembrem-se, risco iminente ou atual à integridade física ou à vida da ofendida, o juiz aplica a medida protetiva de afastamento do lar. É exclusivo de afastamento do lar. Ah, mas aí município que não é sede de comarca, está muito longe, pode ser o delegado. Ah, mas o delegado não está presente no momento da ocorrência, da denúncia crimes, pode ser qualquer policial. Então cuidado com esse escalonamento, essa ordem certinha, beleza? Então no próximo bloco nós vamos avançar na Lei Maria da Penha, já estamos avançados, mas ainda há muito o que tratarmos aqui, tá bom? Então aguardo vocês no próximo bloco, até já!